Bom, gente, aqui nas nossas dicas rápidas, vamos falar rapidez de movimento referencial e repouso. Júnior, o que é isso? Os corpos como um todo, cara, dependendo do referencial, eles poderão estar tanto em movimento como em repouso. Ou seja, vamos aqui definir o que é movimento. Movimento é quando a distância entre um corpo e um referencial adotado, ela varia com o tempo. Júnior, o que é esse referencial adotado? Qualquer corpo em que você vai fazer um comparativo entre os dois corpos. No exemplo aqui, suponha que o ônibus e o táxi estejam em movimento, certo? Eu vou ter aqui passageiros A, B, C e D em um ponto de ônibus, né? O que vai acontecer aqui? Se o referencial adotado for os passageiros, quem está dentro do ônibus vai estar em movimento. Porque a distância entre os passageiros e o ônibus ou táxi, estando eles em movimento, ela vai mudar com o tempo. Mas se o referencial adotado pelo motorista de táxi for o passageiro do lado, ou se o referencial adotado pelos passageiros do ônibus, né, forem quem está do seu lado, todos vão estar em repouso. Júnior em repouso, o ônibus vai a 80 por hora e quem está dentro está em repouso se o referencial adotado for quem está no seu lado. Ou seja, quando é que um corpo está em repouso? Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo. Ora, se eu estou no ônibus, o cara está do meu lado, o ônibus tanto faz ele ir a 100 por hora como a 200, certo? Esse ônibus, ele estará, esse passageiro que está do meu lado, ele vai estar em repouso, porque a minha distância em relação a ele não está mudando com o tempo. Já em relação a quem está fora, eu vou estar em movimento, porque a minha distância em relação a quem está fora estará mudando com o tempo. Baseado nisso, eu posso aqui rapidinho te mostrar como é que seria uma trajetória dependendo do próprio referencial. Por exemplo, esse cara está fazendo um movimento de um tomate maçã, sei lá o que, e para ele, a trajetória, né, desse objeto, a gente vai ver inclusive o que é trajetória em outro vídeo, mas a trajetória está retilínea, mas só porque o trem está em movimento e ele também. Mas observe como é que uma pessoa de fora veria se fosse um objeto caindo dentro do trem. Para quem está dentro do trem, esse cara iria ver a trajetória da bola como se fosse retilínea. Mas para quem está fora, a trajetória seria essa, ligeiramente um movimento de semiparábola. Ou seja, eu posso concluir que um corpo ele poderá estar em movimento ou em repouso, isso mesmo corpo, dependendo do seu referencial. Então, nunca diga que um objeto estará em movimento de forma absoluta ou em repouso de forma absoluta, porque tudo vai depender do referencial adotado. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou em repouso, se o referencial for a cadeira. Mas se tiver um louco aí extraterrestre nos observando de algum local, eu vou estar em movimento porque a Terra está em movimento. Então um abraço, as dicas irão seguir, fique com a gente.